não me pudesse falta coisa dar alguma. uma observada no diagnóstico que a igreja tem de si mesma e no diagnóstico que o Senhor dá à igreja. E aí nós vamos perceber que eles são bem diferentes. Mas antes da gente entrar nisso, vamos ver como é que o Senhor se apresenta para essa igreja. Logo no começo aqui de Apocalipse 3, por favor. Apocalipse 3, versículo 14. O Senhor se apresenta assim. Ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. Primeira coisa. A palavra Amém, na tradição judaica, ela representava o próprio Deus. Só que essa palavra ela pode ser traduzida também como Olha que verdade. interessante, quando a gente fala amém, a gente está falando Deus, tem esse significado lá no passado. Muitas vezes eu me perguntei, por que amém, né? Então, amém é Deus, né? Mas tem outros significados, dá uma olhada. Ela pode ser traduzida como firme, ela pode ser Firme, traduzida como assim seja. assim Mas seja. aqui nesse contexto, o fato do Senhor se apresentar como o Amém é que o Senhor está dizendo que Ele é aquele que traz a palavra final. É dele que vem o diagnóstico. É dele que vem a verdade. É nele que está a luz de todas as coisas. Ele é o Amém. E ele se apresenta para essa igreja. Ele é o amém. Deus é o amém. É a luz para todas as coisas. Se é para todas as coisas, é para fazer todas as coisas. Os relacionamentos com o nosso cônjuge, com os filhos, com os negócios, com o vizinho, na rua, dirigindo automóvel, uma festa. Sempre Deus é a primazia. Jesus Cristo é a primazia. Edificar Cristo em nós é a primazia. Se eu encontro alguém, como vai? Eu falo, olha, não vai bem. E você, como tá? Edificando Cristo em você? Então tá ótimo. Mas você está edificando Cristo? Tá ótimo. Indo agora de manhã, tomando café, encontro uma pessoa que puxa um papo comigo e eu já vou para falar de Cristo. Ele falou alguma coisa, então eu falei, ó, as coisas vão piorar. Mas vão piorar para quem não é filho de Deus. Por quê? Porque quem não é filho de Deus está preocupado com o mundo. Eu não estou preocupado com o mundo, porque a Bíblia me diz, eu creio na Bíblia, ela está me dizendo que esse mundo só vai piorar. Então, o que eu quero? Eu quero a vida eterna. Eu quero edificar Cristo, porque quanto mais Cristo estiver em mim, mais abastado estarei para a vida eterna, como um cooperador do reino de Cristo. É muito mais importante de eu ganhar mais dinheiro, ou mais títulos, ou mais alguma coisa nesse plano. Igreja que tinha uma visão errada de si mesmo, como aquele que traz a palavra final. Depois ele diz: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha. É interessante o Senhor também falar que ele é a verdadeira testemunha, porque aqui também ele está se apresentando como aquele que pode falar a verdade a respeito dos fatos. Ele é a verdadeira testemunha. Se eu sou cristão, eu tenho um pequeno Cristo. Já pequeno Cristo é porque ele tem que crescer. À medida que ele cresce, eu tenho que testemunhar ele através da minha vida. É ele que tem que me guiar, é ele que tem que dizer o que vai fazer. Isso é ser cristão. É ser guiado pela Trindade. Isso é ser cristão. Essa é a verdade. O problema é que como a gente não pega a vida espiritual, ela não é pega, ela não é visível, ela não é audível com esses ouvidos, ela é revelada. Ela é uma verdade. A gente não consegue provar para o outro, porque é uma relação de cada um de nós com Deus. É vida espiritual, não se pega, não se prova. É sobrenatural, não é natural. Aquilo que a igreja falava de si mesmo não era verdade. Aquilo que a igreja falava de si mesmo era uma falsa percepção que eles tinham de si. E o Senhor, como a verdadeira E testemunha, é assim que está o homem. Ele tem uma falsa percepção do que ele é. Por quê? Sem Cristo ele não é nada. era aquele que podia mostrar para ela e podia testemunhar para ela quem ela realmente é. Por isso ele é a fiel e verdadeira testemunha. E por fim, ele diz: o princípio da criação
de Deus, que nada mais é do que a origem. Essa palavra princípio da criação significa origem da criação. Aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas. Aquele que é o Criador. Entendeu? Cristo é a origem, é o Criador. Você acha que Deus ia criar figuras, né? Seres humanos, para não estarem nele? Você criaria alguma coisa que você não fosse o dono? Ele criou o homem para ser o dono do homem. Então ele guia o homem. O problema é que lá no Éden, Adão e Eva resolveram cortar com Deus. E só com a vinda de Cristo, há 2000 anos, que nós podemos retornar à vida espiritual, nascendo em Cristo, morrendo para o mundo, é a morte física de Cristo representa a morte para o mundo, né? E o nascimento representa a ressurreição em Cristo, espiritual. Então, olha só como o Senhor se apresenta para a igreja em Laodiceia. Ele é a palavra final. Ele é quem conhece verdadeiramente e pode testemunhar a realidade das coisas. E, por último, ele é, louvado seja o Senhor, por último, ele é o Criador. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que é a origem de todas as coisas. Então, irmãos, ao passar por esse quadro, o que é que a gente precisa refletir? O Senhor estava mostrando para essa igreja que é a única igreja das 7 igrejas, dos capítulos 2 e 3, que não recebe do Senhor nenhum elogio. Essa igreja, irmãos, ela não recebeu nenhum elogio do Senhor. Mas ela deu para si todos os elogios possíveis. Tá vendo? Para ela era É, rica. é a história que está tudo bem. As pessoas que acham que está bem, que ela está trabalhando, está ganhando dinheiro, ela casou, ela teve filho, ela teve neto, ela vai viajar agora no Réveillon, e está tudo bem. Não tá, não tá. Se qualquer uma dessas coisas que eu dei de exemplo não ter sido guiada pelo Espírito Santo, não tá. Mas se você tem a certeza que você vai viajar, vai casar, ou seu neto nasceu, o seu filho nasceu, você, enfim, mas você foi guiada pelo Espírito Santo, você foi feito isso segundo a vontade de Deus, como você e eu oramos com o Pai Nosso, então beleza. Porque eu não estou aqui para julgar, estou aqui para divertir, eu estou aqui para falar de Cristo, eu estou aqui para treinar a vida espiritual. E aí o que eu peço para vocês, né, as pessoas que estão nos vendo, quer seja online, quer seja por gravação, compartilhe, e mais compartilhe, venha participar da academia, veja na descrição do vídeo todas as nossas atividades, e mais, marque um encontro com a gente lá no workshop, é o primeiro link lá no grupo do WhatsApp, venha tirar suas dúvidas, venha participar com a gente. Agora nós estamos até janeiro com 6 horas da manhã, com online, com mini treinamento do empreendedor geotécnico, venha trabalhar conosco. Então, você que trabalha conosco, você que trabalhou conosco, você que deseja trabalhar conosco, venha trabalhar conosco, porque agora nós estamos abrindo as portas para quê? Para todo mundo trabalhar na academia, trabalhar na empresa e vamos estar juntos, para a glória de Deus. Não é religião, é vida espiritual. Vem conosco. Ela era abastada. Ela não tinha necessidade de coisa alguma. Por quê? Porque ela, na verdade, ela recebeu a identidade da cidade onde ela estava. Ela, na verdade, se tornou completamente influenciada pelo ambiente onde ela estava. Irmãos, essa vai ser a realidade de muitas igrejas e de muitos cristãos nesse tempo final. Aos poucos, por estarem cansados, por estarem muitas vezes já vencidos em algumas lutas, eles vão cedendo em determinadas coisas Essa é a e vão apostasia. deixando que determinadas coisas entrem em suas vidas. E essas coisas aos poucos vão esfriando a devoção, esfriando o amor, esfriando o desejo pelo Senhor. E sabe o que é o pior?
é que a gente olha ao redor e parece que nada está errado, está tudo certo. Perceba,